Graça e paz, amados. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Tivemos um problema técnico lá no Instagram oficial da comunidade Viver em Cristo. E aí eu tive que migrar aqui para o meu Instagram pessoal. Nós vamos fazer por aqui. E eu tenho uma palavra abençoada de Deus para compartilhar com você, em nome de Jesus. E certamente Deus ele vai nos abençoar de maneira poderosa, de maneira sobrenatural. Quero repetir, tivemos um problema técnico lá no Instagram oficial da comunidade Viver em Cristo, e por isso nós vamos fazer por aqui, beleza? Daqui a pouco eu quero te dar uma informação que nós precisamos repassar e vai ser uma bênção de Deus em nome do Senhor Jesus. Como eu disse no convite, nós vamos fazer uma live dupla hoje. Já está conosco o pastor Anderson da Catedral, aí do bairro Cruzeiro do Sul. É um grande amigo, é um irmão, de filiação espiritual, e ele já está conosco. Estou aguardando ele me chamar para eu poder aceitá-lo aqui e logar aqui junto conosco, que nós, no nome do Senhor Jesus, vamos ser grandemente abençoados pela palavra desse homem de Deus. Pastor Anderson, graça e paz, Deus abençoe. Me chama aí, por favor. Enquanto você me chama, eu vou fazer a introdução que eu sempre faço. São 12:09. Nós vamos ficar aqui até mais ou menos 12:30, 12:35, para a gente receber algo da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Bom, você está na live da Viver em Cristo, comunidade Viver em Cristo. Nós estamos situados em Betim, no bairro Jardim das Alterosas, na rua Alcochete, número 158. Vai ser uma bênção de Deus esta tarde. Estamos aí com esse amado, com esse querido, esse homem de Deus, que Amém. Eu tive a grata bênção de Deus na minha vida de conhecê-lo, saber que também é filho na fé, é discípulo do nosso pastor Rogério, que é o presidente da comunidade Viver em Cristo em Betim, e de Betim para o mundo, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Fica à vontade, meu pastor, meu querido, meu amado. Que Deus abençoe a sua vida e que nós sejamos grandemente abençoados através do Senhor, um canal de Deus em nós. Amém, meu pastor Milson Santana. É uma honra estar aqui com o senhor. Comunidade Viver em Cristo também. Essa comunidade que a gente ama, está no nosso coração. Nosso amado pastor Rogério Pascoal, que nós amamos muito, sou filho na fé, Tudo que nós aprendemos até agora foi com muita boa vontade do nosso pastor, que nos discipulou, e a gente tem esse orgulho, de ter essa graça na vida da gente, de ter sido direcionado pelo nosso pastor Rogério Pascoal, pastora Raquel, Rian, Raíssa e toda a comunidade Viver em Cristo. Quero agradecer essa oportunidade. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com o senhor. Eu tive essa grata surpresa de conhecê-lo nessa caminhada, esse privilégio, de poder conhecer o senhor, a sua família. É uma honra para nós estarmos aqui. Amém. O privilégio é nosso. Glória a Deus. Meu pastor, eu gostei muito do tema alarme despertador, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nos últimos dias. Eu creio que a igreja do Senhor Jesus, ela por um tempo, ela entrou num comodismo muito grande, meu pastor. E a gente viu que nós ligamos o piloto automático, sabe? Fomos fazendo, crescendo. E eu creio que tudo isso que está acontecendo, certamente não é punição da parte de Deus. Certamente que não. Mas é sim um alarme despertador de Deus para a sua igreja. Eu creio que é a voz do Senhor ecoando na terra e Deus dizendo assim: eu continuo sendo Deus. Amém.
Eita glória! Então eu creio que a voz do Senhor ecoando na terra e Deus dizendo para o seu povo: eu continuo sendo Deus, eu continuo alertando os meus, e esse alarme despertador ele pode chegar justamente numa hora em que a gente está acomodado, que a gente está disperso por muitas vezes. E eu creio que tem um rei na Bíblia Sagrada, o rei Josafá, que ele de repente, né, estava lá reinando em Judá, recebe uma informação que vinha contra ele os meunitas, os amonitas, né, os filhos de Amon, os filhos de Moabe. E essa notícia, quando chegou para Josafá, foi um alarme despertador muito grande para ele, porque nós estamos falando de guerra, nós estamos falando de um exército que viria contra ele, de algo que, vindo contra Judá, que era muito pequeno, era para dissipar, era para acabar com Judá. Mas o nosso adversário da nossa alma, o que ele pira, né, é que quando ele vem contra nós, o nosso Deus, ele vem nos alertando, e esse alarme despertador soa no nosso coração com o objetivo de nos fazer buscar a presença do Senhor com mais intensidade, com mais compromisso, com mais fidelidade. Eu tenho visto, meu pastor, que nos últimos anos, as pessoas dentro da igreja, e a igreja somos nós, elas começaram a humanizar as coisas que continuam sendo sagrado para o Senhor. Profeta continua sendo profeta, pastor continua sendo pastor, Deus continua sendo Deus, igreja continua sendo igreja. Então, muitas vezes as pessoas começaram a humanizar essas coisas, né? Devido à crítica de uns, críticas de outros, mas nós estamos aqui alicerçados na palavra de Deus, e nós vamos trabalhar hoje, dentro desse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, e nós vamos ver algumas atitudes de fé, né? Hoje nós vamos falar muito sobre fé, o que nós devemos fazer quando esse alarme despertador vem, né? Quando essa notícia chega. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, é uma palavra muito conhecida de todas nós. Está lá no verso 2 em diante. Diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então, quando o alarme despertador chegou, não foi assim: olha, a guerra vai começar a semana que vem, a guerra vai começar mês que vem. Não, já está no caminho, já está vindo. Então é algo inesperado, é algo que vem de uma vez. Quantas vezes nós estamos com a nossa família, tudo bem, de repente chega aquela notícia que o médico disse, de repente chega aquele exame, de repente chega aquela palavra do desemprego, é um alarme despertador. E nós, quando recebemos esse alarme despertador, nós temos que tomar uma posição de direcionamento de Deus, e louvado seja Deus pela comunidade Viver em Cristo, que tem sido esse alarme despertador, não só na cidade de Betim, mas todos aqueles que a conhecem sabem da seriedade do trabalho, e essa igreja ela tem sido esse alarme despertador na nossa cidade. Então nós vemos que, quando Josafá recebe essa notícia, a guerra já vinha no meio do caminho. Mas nós queremos trazer nessa tarde uma palavra de despertamento espiritual e de fé, para dizer que tudo há um propósito de Deus. Quando o alarme despertador soa, é porque Deus quer elevar a nossa fé. Deus quer aumentar o nosso nível de fé. Deus quer aumentar o nosso nível de esperança, de fé, de crer. Então, quando nós olhamos para essa palavra, o Josafá agora, ao receber essa notícia, ele vai ter que tomar algumas decisões. Muitas vezes, meu pastor Milson, as pessoas recebem notícias desagradáveis e começam a consultar os amigos, os parentes. Mas quando nós recebemos esse tipo de notícia, de guerra, de luta, de adversidade, de desafio, nós precisamos nos posicionar e buscar a face do Senhor. Parece algo muito óbvio, e é. Mas muitas vezes as pessoas não tomam essa atitude. Josafá, no versículo de número 3, vai dizer: então Josafá teve medo. Josafá era um rei, era homem, era humano, mas ele trabalhou esse medo. Porque o medo ele traz para nós um alarme
de segurança, mas também pode trazer um alarme de ir para cima, né? Há um ditado que a melhor defesa é o ataque. E Josafá agora ele teve medo, mas esse medo levou ele a buscar a face do Senhor. E a Bíblia vai dizer, então Josafá teve medo e pôs-se buscar o Senhor. E apregou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades veio gente para buscar o Senhor. Então nós temos que entender, pastor, que nos últimos tempos, dentro dessa pós-modernidade, muitas pessoas estão deixando de congregar. Sabe, o prédio da igreja, né? A gente sabe que a célula é muito importante. A gente sabe que o reunir no prédio da igreja é justamente para isso, para oferecer o nosso culto ao Senhor, né? É para nós podermos termos alimentados, né? Pelos nossos líderes espirituais, no caso a comunidade Viver em Cristo, pastor Rogério Pascoal, o senhor, o pastor Luiz Fontana, o pastor Rian, tem toda uma equipe de fé preparada para alimentar a nossa fé aí na quarta, no domingo, enfim. Então nós precisamos entender, Josafá, ele pede socorro, Josafá pediu socorro. Então esse socorro dele foi o quê? Congregar, juntar o povo, vamos lá, vamos juntos, vamos clamar ao Senhor, porque é juntos que nós teremos vitória. Nós temos visto alguns discursos por aí, de alguns que estão se dispersando da fé. Não, eu congrego em casa, eu oro em casa, isso não funciona. Isso ajuda, mas não funciona. Nós temos o lugar do culto, tem um prédio, né? Tem um prédio ali para nos orientar, tem um prédio ali para nos reunirmos, para termos comunhão, para alicerçar nossa fé, para termos direção, né, do nosso líder espiritual. Então Josafá, quando ele pede socorro, e esse socorro veio por quê? Porque veio um alarme despertador para ele. Ó, tá vindo gente aí contra, tá vindo gente aí que é para guerrear, que é para dissipar. E quando a gente se junta para pedir socorro, nós temos que entender, pastor, que as nossas orações estão sendo ouvidas e respondidas. Então, todas as vezes que alguém vai no local do culto, no local da adoração, que alguém vai buscar a face do Senhor, que vai juntos congregar, vai ter resposta de Deus. E eu tenho certeza que na comunidade Viver em Cristo, Deus tem trabalhado tanto ali que tem muitos testemunhos. São dezenas de testemunhos de pessoas que se uniram, se congregaram, porque ali nós temos que entender isso, que alegrai-vos com o que se alegra e chorai com os que choram. E isso nós iremos fazer como? Quando nós estamos juntos, quando nós estamos buscando a face do Senhor. E Josafá vai fazer uma oração, meu pastor. E essa oração, eu acho lindo demais, né? A gente sabe que nós temos a oração do Pai Nosso como modelo, mas essa oração de Josafá aqui é uma das mais fantásticas da Bíblia Sagrada, porque Josafá começa a sua oração, no versículo de número 5, vai dizer assim: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Essa oração é linda porque Josafá, ele reconhece a grandeza de Deus. Ele reconhece o poder de Deus. Ele reconhece que nas mãos do Senhor está a força e o poder. E não há quem possa resistir o nosso Deus. Então, Josafá está dizendo assim: eu estou reconhecendo que tu és grande, que tu és poderoso. E nas tuas mãos está a força e o poder. E não há quem te possa resistir. Quando nós oramos, nós precisamos entender que vai vir resposta do céu. Esta live nessa tarde, como todas as lives que o Senhor faz, que a comunidade Viver em Cristo faz, é trazendo resposta do céu. Eu gosto muito dos temas, né? Nosso pastor, nosso pastor, né? Nosso pastor Rogério Pascoal, ele está com o tema lá no Despertador, e ele estava com aquele tema, a live das boas notícias, né? Eu gosto muito disso, porque realmente o que nós precisamos é top. Porque nós estamos precisando de boas notícias, algo que vem do céu. Então, Josafá, quando ele coloca em oração, reconhecendo a grandeza de Deus, ele agora está buscando uma resposta de Deus. Sabe, pastor, nesse tempo, onde o mundo está vivendo essa pandemia, aí vem uma luz de gafanhoto, aí vem uma poeira não sei da onde, o povo está buscando uma resposta. E essa resposta vai vir da boca do Senhor. E ele vai usar
os seus pastores, ele vai usar os seus profetas, né, meu pastor? E essa resposta vai vir. E então nós precisamos estar atentos, porque eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra como igreja do Senhor. É por isso que o alarme despertador está soando. O alarme despertador está soando. E lá no verso de número 12, Josafá vai fazer, na sua oração, ele continua fazendo a sua oração, e ele vai tomar uma posição em oração muito interessante, meu pastor, que quando nós passamos por desafios na nossa vida, o alarme despertador está soando, primeiro, para nós reconhecer quem é Deus, e segundo, para nós reconhecer qual é a nossa posição em Deus, para nós reconhecermos a nossa identidade em Cristo. Pastor Milson, e todos os nossos irmãos que aqui estão, eu tenho observado que o mundo aí fora, ele tem uma ditadura que ele diz assim: primeiro você precisa ter, depois você precisa fazer, para só então eles reconhecer que você é alguma coisa, para você ser. Então, no mundo aí fora, primeiro a gente tem que ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor empresa. Depois, porque nós temos, nós fazemos. E porque nós temos e nós fazemos, aí eles reconhecem, aí nós somos. Mas no reino não é assim. O reino de Deus, primeiro nós somos, depois nós fazemos. E porque nós somos filhos, porque nós temos identidade em Cristo, nós fazemos. Então, porque nós somos, nós fazemos e por isso nós temos. Então, veja bem, isso é identidade espiritual. Isso é identidade espiritual. Primeiro nós somos. Porque nós somos, nós fazemos. Para só então, se assim aprover o Senhor, nós termos. Ou seja, quando Deus vai se apresentar para Moisés, meu pastor, ele não se apresenta assim: Moisés, eu tenho todo o poder. Moisés, eu tenho o céu, eu tenho a terra. Não, ele se apresenta para Moisés dizendo assim: Moisés, eu sou. Isso basta. Então, nós temos que reconhecer a nossa identidade. Nós somos igreja. Nós somos filhos. Nós somos co-herdeiros. Então, nós somos. E porque nós somos, nós fazemos. E porque nós fazemos, nós temos. Então, é totalmente diferente deste mundo. Josafá, ele era rei de Judá, e ele era filho, ele era co-herdeiro, ou seja, Josafá está agora na sua oração, reconhecendo a grandeza de Deus, e no versículo 12, meu pastor, ele vai dizer assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Então Josafá está dizendo assim: ó nosso Deus, o Senhor que precisa executar o teu julgamento contra os nossos adversários. Mas em nós não tem força para encarar essa grande multidão. Nós não sabemos nem o que fazer. É o que está acontecendo com o mundo nos dias de hoje. Né? O povo está sem força, não sabe nem o que fazer. Aí não sabe se é cloroquina, se é isso, se é hidrocloroquina, o que é. Mas a igreja do Senhor está fazendo como Josafá. Quando tem uma vírgula em nós, porém nós não sabemos o que fazer, vai dizer assim: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, nós como igreja do Senhor, quando o alarme despertador soar, nós precisamos reconhecer, primeiro, quem é Deus, depois, qual o tamanho da nossa força, da nossa resistência, e para então nós dizermos: Senhor, nós reconhecemos que a força está no Senhor, que o poder está no Senhor, e os nossos olhos estão postos em ti. É tempo da igreja colocar os olhos no Senhor, na palavra, estar atento na revelação da palavra do Senhor, estar atento a tudo aquilo que Deus tem usado, os pastores, seu líder espiritual, para trazer como dispenseiro do reino de Deus. Então, pastor, essa palavra eu trago para o coração dos irmãos, porque havia um objetivo muito grande da parte de Deus, quando ele traz esse alarme despertador para Josafá. Não é porque ele queria matar Josafá. Então, quando ele usa lá o exército de Moabe, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, é que havia um destino para aquele povo de Judá.
E qual era o destino? O vale de bênção. Então, quando nós oramos e pedimos resposta, Deus vai manifestar com a sua resposta, e de repente vai levantar um homem no meio da congregação chamado Aziel. Aziel, ele vai levantar, cheio do Espírito Santo de Deus, e ele vai levantar com uma voz profética que vai dizer: ouvi-me, ó povo de Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor? Então Deus agora vai trazer uma resposta para aquele povo. E a resposta foi: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que vem contra vós, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Pastor Milson, o mundo tem as suas armas para lutar. O mundo tem tanque de guerra, o mundo tem exército. Aí começa com aquela competição. Quem é o exército mais poderoso? Se é o da China, se é o da Rússia, se é dos Estados Unidos. Essas são as armas do mundo. Mas as armas da igreja, nós temos um Senhor, que é o Senhor dos exércitos. É o Todo-Poderoso. Então, como igreja, nós não podemos usar as armas do mundo. Temos que usar as armas que nos são dadas. E as armas nossas, a Bíblia vai dizer que elas são poderosas em Deus para dissipar sofismas, sabe? Ou seja, para destruir fortalezas. Essas são as nossas armas em Deus, poderosas em Deus. Então a resposta veio: ó Josafá, não temas, porque essa peleja não é vossa, é de Deus. Porém, pastor, junto com a resposta, nós vemos que Deus vai nos trazer responsabilidades. É isso que o povo de Deus precisa entender. Eu estou lá na comunidade Viver em Cristo, orando, clamando, buscando, mas eu preciso entender que, junto com o meu congregar, Deus vai me trazer responsabilidades. Seja para dizimar, para ofertar, para socorrer alguém, para abraçar alguém, para amar alguém. Eu, como cristão, nós, como cristão, nós temos responsabilidades. E Deus vai dizer para eles assim. Então, a resposta de Deus que vai vir para eles foi: nesta peleja não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados. Então é muito importante nós termos uma direção de Deus neste tempo, e Deus tem usado os seus profetas, os seus pastores, né? E a Bíblia vai dizer, dentro dessa palavra, quando nós recebemos uma resposta, pastor, no meio de uma guerra, no meio de uma luta, no meio de um jejum, de uma adoração, nós precisamos trazer no nosso coração algo que é muito importante. A resposta veio. E Deus disse para eles: vocês precisam tomar posição, ficar parados. Quando a resposta vem, versículo 18 vai dizer assim: então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Meu pastor, é preciso nós reconhecermos quando a resposta chega. Talvez, pastor, o mundo está dizendo que é tempo de luta, que é de pandemia, que é disso. Não, para a igreja é tempo de adoração. Para a igreja é tempo de congregarmos, de orarmos, de agradecermos. Para a igreja é tempo de boas notícias. Pastor, esse tempo é um tempo de oportunidade, é tempo de vitória. O povo de Deus que entender isso, esse povo de Deus vai prosperar como nunca prosperou. Vai crescer como nunca cresceu. Pastor, eu estou crendo. Eu vou falar para o senhor uma coisa. Nós fizemos 7 anos de Catedral da Esperança. E este ano é o ano que eu não estou vendo recurso nenhum. Mas é o ano que Deus nos chamou para prosperar, para crescer, para construir, sabe, para fazer. Então nós estamos crendo. Por quê, pastor? Porque o céu não está em crise. O céu não está em crise. O nosso Deus continua operando. Então, em vez de nós ficarmos lamentando, procurando culpados disso, culpados daquilo, é tempo de adoração. A posição da igreja é diferente da posição do mundo. A posição da igreja é uma posição de reconhecer a grandeza e o poder de Deus. Então, quando Josafá recebeu a resposta, Josafá foi adorar o Senhor. Então, quando nós recebemos resposta, nós temos que adorar o Senhor. E lá no versículo 20, que é um versículo muito conhecido de todos nós, vai dizer assim: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecô. Ao sair, pôs Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros.
crede nos seus profetas e prosperareis. Pastor, eu creio muito no poder dessa palavra. É tempo, pastor, de cada um dentro da sua comunidade, dentro da sua congregação, crer no seu profeta. Então, o que está acontecendo nos últimos dias? As pessoas estão misturando, embaralhando as coisas. Né? Não estão conseguindo absorver. Muitas dessas igrejas não conseguem absorver o que o seu pastor está passando. Por quê? Porque quer ouvir milhares de pastores ao mesmo tempo. O direcionamento vai vir do seu profeta. É do seu pastor. Você que está aí na comunidade Viver em Cristo é do pastor Rogério Pascoal. Quem está na Catedral da Esperança é do pastor Anderson. Quem está lá na igreja Atos 21 é do pastor Neilson. Ou seja, nós temos que crer no nosso profeta para nós prosperarmos. Então não podemos misturar as coisas, né? Nós podemos compartilhar ideias, a sã doutrina da palavra é maravilhoso, mas desde que não passe os muros dentro do trabalhar de cada um. Né? O pastor Rogério tem uma forma de trabalhar maravilhosa, e eu reconheço e amo, mas as pessoas da comunidade verem Cristo, tem que ouvir ele, tem que ouvir o senhor, ouvir o pastor Ian Pascoal, o pastor Luiz Fontana, né? Os pastores da igreja. Então, por quê? Porque vocês sabem como é que a engrenagem está funcionando, como é que está fluindo o rio de Deus. O rio de Deus flui aí de uma forma, flui aqui de outra forma, flui lá na ACPS 21 de outra forma. O que quer dizer isso? A multiforme graça de Deus. Ou seja, todos nós estamos convergindo no mesmo propósito, mas a forma de fluir pode ser de maneira diferente. Então nós precisamos reconhecer isso. Então, pastor, eu não quero atrapalhar o seu horário aí, eu quero só deixar essa palavra, né, essa palavra da parte de Deus. Isso chama ética pastoral. Ou seja, eu preciso reconhecer que há limites. Então, quando eu escuto o meu pastor, eu estou na direção de Deus e do meu pastor, para mim não beber água que vai ser sabor diferente, porque a mesma fonte não vai jorrar dois tipos de água. Então, nós precisamos ter essa ética pastoral, precisamos entender isso. A comunidade Viver em Cristo é uma comunidade que trabalha em célula e tem um trabalho maravilhoso, fantástico. A ACPS 21 tem outro trabalho maravilhoso, a Catedral tem outro. Mas nós não fugimos da sã doutrina da palavra, porque nós iremos morar com o nosso Deus lá na glória. Nossos objetivos são todo um só: convergir em salvar vidas, amar pessoas, fazer a obra do reino e expandir a obra do reino aqui na terra. E é por isso que eu amo muito todos vocês e quero agradecer aqui a minha oportunidade de estar com o senhor aqui. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande. Não repara aí as vestes não, que eu estava numa obra ali, furando buraco. Nesse tempo estamos trabalhando, meu pastor. Estamos crescendo, prosperando e assim será na vida de todo aquele que crê em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, meu pastor. Louvado seja Deus. Eu penso que é algo assim muito maravilhoso, que palavra tremenda. Literalmente saiu lá do buraco para vir trazer uma palavra de bênção, de vitória, no nome do Senhor Jesus. Mas quero dizer o seguinte, para a gente orar. Sim. E, na verdade, graça e paz. Pastor Neilson, Deus abençoe a sua vida e os demais pastores que estão conosco. Pastor Paulo deu uma cenário aqui para nós. Todos os demais pastores estão que entraram, e todas as pessoas que estão aqui e as que vão estar, porque vai ficar gravado e a gente vai propagar essa palavra para chegar ao coração de tantos quantos o Senhor tiver prazer. Verdade. Mas eu acho interessante o seguinte, na questão do alarme. O alarme, ele funciona tanto de um lado como do outro. Verdade. Mas, na verdade, nós não percebemos. Como está aqui no versículo 2, que diz o seguinte, que alguém veio para trazer a informação. Verdade. Ou Deus mandou alguém para ser o alarme. Exato. Certo? Muitas vezes aquilo que alarma a nossa vida é a afronta de um grande exército, de dois grandes exércitos. Tá certo? Então, o que acontece? E assim, às vezes, nós olhamos. E aí, veio no meu coração aquela palavra de Eliseu ao seu imediato, ao seu líder de treinamento, né? Geazi, aquele que seria o próximo líder.
ele disse o seguinte, vai lá e olha de novo, porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus. O senhor falou das armas do mundo, o senhor falou dos exércitos, o senhor falou de coisas naturais. E quando nós olhamos para isso, isso pode nos assustar. Mas quando nós olhamos para Deus, para a força e o poder que está em Deus, que está em Deus, isso não tem chance contra nós. Verdade. A igreja deve prevalecer sobre tudo e todos. Amém. Mas precisa haver um despertamento. Verdade. A igreja precisa acordar. A igreja precisa buscar a resposta, ter a revelação daquilo que Deus está dando de resposta. Verdade. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos agir de certa forma para que Deus ele venha se manifestar de maneira poderosa. Tem 28 minutos que nós estamos aqui, depois que nós conseguimos lograr todo mundo. Então, nós vamos orar. Mas antes disso, eu quero dizer o seguinte. Aconteceu um problema técnico lá no Instagram oficial da comunidade Viver em Cristo. E como eu tinha isso já combinado com o pastor Anderson, eu vim aqui para o meu Instagram, comuniquei a ele que eu ia vir para cá. E nós fizemos por aqui, porque nós não íamos deixar de falar hoje da palavra de Deus. Por quê? Porque nós tomamos uma decisão, junto com a direção da igreja, de que nós vamos dar uma pausa para dar uma repaginada nas lives. Sim. E quando nós voltarmos, nós vamos informar para todo mundo e vamos fazer de um modo assim diferente. A gente ainda está estudando, a gente ainda está assim meio que pesquisando para ver como que vai ficar melhor para se fazer. Mas eu queria que você me ajudasse a espalhar isso. Depois a gente deve fazer um pequenininho, uns 30 segundos, e colocar lá na página oficial da Viver em Cristo, no Instagram, para que todos tenham acesso e as pessoas não venham ficar esperando e ter aquela experiência ruim de aguardar e não acontecer. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um. E aqui é o seguinte, quem faz a live faz tudo. Glória a Deus. Entendeu? Amém. Eu só não pedi para pôr a música, porque não dava nem tempo, senão até a música o pastor antes ia nos abençoar aqui com uma canção. Então, amém. Eu quero pedir a você que você pode escrever o seu pedido de oração aí. Isso. Espiritual, é você e Deus. O pastor antes vai confirmar a bênção de Deus na sua vida que você está pedindo. É só isso que ele vai fazer. Nós não vamos ler qual que é o pedido, nós vamos ler o que é o pedido, porque o pedido, antes de você escrever aí, Deus já sabe o que está no seu coração para você pedir. A palavra diz que antes que a palavra viesse à minha boca, Deus já conhecia. Verdade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos crer. Crer que nós estamos seguindo Deus e crer que o profeta vai profetizar e a prosperidade vai acontecer na área que eu preciso, na área que eu preciso. Glória a Deus. Quero orar por nós, profeta. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos agradecer ao Senhor. Queremos reconhecer, meu Pai, que a força e o poder está nas Tuas mãos. A Tua palavra diz, meu Pai, que nas Tuas mãos está o querer e o efetuar. Reconhecemos, meu Pai, que Tu és, ó Deus, onisciente, onipresente, onividente, ó Pai, e por isso, meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Pai, nós oramos, meu Pai, pela nossa nação, oramos pelo nosso estado, Minas Gerais, oramos, meu Pai, pela nossa cidade Betim, pelos nossos governantes, oramos, meu Pai, pelos pastores, líderes espirituais da nossa nação, ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada um, ó Deus, oramos pela vida do pastor Rogério Pascoal, toda a sua equipe de fé, da comunidade Viver em Cristo, oramos pela vida dos amados irmãos em Cristo que estão, meu Pai, nessa live, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los de uma maneira sobrenatural. Pai, nós cremos, meu Pai, assim como o Senhor
foi socorro, meu Pai, no reino de Judá, na vida do rei Josafá. Assim nós cremos que Tu és, Senhor. Ó Pai, a Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, continua sendo Deus e Senhor dos exércitos. Nós queremos, meu Pai, agradecer, te louvar, te engrandecer. Ó Pai, nós cremos que Tu és o Deus de toda a provisão. Que o Senhor possa ir, meu Pai, de encontro a tudo aquilo que essa pessoa necessita, meu Pai. Se é na área conjugal, se é na área familiar, se é na área financeira, se é na área espiritual. Meu Pai, o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. E por isso, meu Pai, nós queremos te agradecer, te engrandecer e descansar no Senhor. Pai, a Tua palavra diz em Salmos 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Assim é a nossa fé. Nós entregamos a Ti, meu Pai, nosso pedido de oração, e nós queremos Te adorar, reconhecer Tua grandeza e Teu poder e dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse alarme despertador. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem despertado o Teu povo e a Tua igreja para uma nova história. Ó Deus, para fazer a diferença na face dessa terra. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, meu Pai, em um só objetivo, em um só propósito de adoração, de reconhecê-lo como o Senhor é na nossa vida, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pastorzão, muito obrigado, viu? Beijo no seu coração. Amém. Deus abençoe. Amo sua vida. Fico te Tamo devendo junto. essa. Não, tamo junto. Que precisar, eu estou à disposição. É uma honra sempre. Deus abençoe. Toda nossa, um abraço. Deus Outro. abençoe a todos.